2015 ainda não começou, mas o brasileiro já deve preparar o bolso. Água, luz, tarifas de ônibus vão subir e a cobrança do IPI volta ao normal. Para chegar ao condomínio onde trabalha, na Zona Sul, como controlador de acesso, Everaldo precisa pegar 4 ônibus. Um custo que vai além do vale transporte pago pela empresa. No caso, eu pago mais uma condição a mais, que não dá o tempo, a tarifa se esgota, eu tenho que pagar outra tarifa. Isso te custa quanto no mês? Em torno de 70. A partir de 6 de janeiro vai custar mais. As tarifas de ônibus e metrô vão subir 16% em São Paulo, de R$ 3,00 para R$ 3,50. No Rio de Janeiro, a passagem de ônibus vai de R$ 2,80 para R$ 3,15 a partir do dia 10, uma alta de 12,5%. Em Belo Horizonte, os usuários já estão pagando mais pelo transporte coletivo. O aumento médio de 8,5% gerou protestos na capital mineira. Só aumenta, nunca diminui, né? Estou planejando para ver como é que vai ser as contas o ano que vem. E até quem pensa em abandonar o transporte público vai sentir no bolso a chegada do ano novo. A partir de janeiro, os carros também ficam mais caros. Com a volta do IPI normal, os preços devem subir até R$ 3.000. Para carros populares, o imposto sobe de 3% para 7%. A luz também vai ser reajustada, R$ 3,00 a mais em cada 100 kW consumidos. A partir de agora, o valor da tarifa vai variar conforme as condições de geração de energia no país. Com a falta de chuvas, janeiro terá bandeira vermelha, a faixa mais alta de cobrança. Em algumas regiões do país, como na Grande São Paulo, a onda de aumentos incluirá ainda a tarifa de água. Para este especialista em finanças pessoais, o brasileiro terá que se acostumar a planejar o orçamento. Evitar o consumo através de crédito seria, acho que, uma boa resolução de ano novo. Redução de consumo para que esse orçamento de 2015 não entre sobrecarregado. Ricardo Senes, consumidor brasileiro vai ter um ano pior? Vai precisar apertar mais o cinto? Olha, os ajustes que estão sendo anunciados, né, e na verdade parte deles já começaram, ele era já esperado, né, porque você teve um desalinhamento aí ao longo desses últimos anos de algumas tarifas, né, principalmente o que se chamou aí dos preços controlados pelo governo, então envolvem tarifa de transporte, gasolina, né, todos os combustíveis, transporte público, energia, etc. Esses todos os preços foram de alguma maneira permitiu que eles variassem menos do que deveria. Então, eles têm um acúmulo aí a ser corrigido e está sendo corrigido, e o planejamento aí pelo menos anunciado pelo governo, é que essa correção vai ser feita ao longo desse ano e começo do próximo. Você tem outras questões também vinculadas vamos dizer, toda a parte, não de tarifa, mas de isenções fiscais e de contribuições. E também está anunciada uma correção dessas isenções no sentido de anulá-las, né? Então, também por aí vai vir uma pressão de preço. Portanto, o ano que vem já se espera aí uma pressão inflacionária, por um lado, no sentido de correção de preço, simultaneamente uma certa contenção da inflação, porque se espera que a economia cresça pouco. Então, agora, a política macroeconômica do governo vinha sido pautada principalmente pelo incentivo ao consumo, né? E ao longo do governo Dilma Rousseff não foram poucos os alertas de que esse modelo poderia estar esgotado. Como é que essa equipe econômica que começa agora terá o desafio de fazer o país crescer de novo, mas sem essa arma que estava sendo dada até agora? Como é que vai fazer? A grande questão aí é que você tem toda a razão, a grande crítica a esse modelo Dilma é que ela manteve um pacote de incentivos ao consumo que foi herdado de maneira das políticas contracíclicas, que chamam, no período da crise de 2008 e 2009. Aquilo naquele momento foi bem feito, na verdade você estava combatendo uma crise, então é um modelo que eles chamam uma política anticíclica, na hora que você tem uma queda você segura para tentar retomar. O que ocorreu é que a economia recuperou, mas todos esses incentivos ao consumo não foram desmontados, eles foram mantidos. E o que aconteceu? Ele começou a gerar uma pressão inflacionária, um aumento de gasto e não aumentou o que é o fundamental da economia, que é investimento. Então, essa curva que era para se encontrar em um certo momento entre investimento e consumo, na verdade não se encontrou, ao contrário, a chamada curva, a boca do jacaré abriu, né? O consumo continuou crescendo a taxas altas e o investimento decresceu. E aí é insustentável esse tipo de situação. E qual é a solução da equipe econômica? Ele vai ter que fazer uma mudança no ambiente econômico para a retomada do investimento, o que não é fácil. Tá certo? Porque parte de uma retomada da confiança da situação macroeconômica, mas parte também tem a ver com a expectativa do empresário de retorno do investimento. Se ele não está vendo uma situação favorável de retorno, ele não investe. Não basta você melhorar
vamos dizer, o ambiente macroeconômico, você precisa melhorar o ambiente para negócio no país. Agora, doutor Rubens, movimentos sociais como, por exemplo, o Movimento Passe Livre já promete mobilização contra esses reajustes, por exemplo, da tarifa de transportes. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo que é uma questão que tem uma abordagem assim um pouco distanciada da realidade. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade de classe. Quer dizer, você imaginar, quer dizer, o passe livre prega uma ausência de tarifa total, quer dizer, como diz o próprio nome do movimento, livre. Como é que, veja só, um estudante, veja só, de classe alta, que paga um colégio caro, quer dizer, que tem condições, ele vai usar um transporte coletivo, um transporte público, sem pagar nenhuma tarifa. Quer dizer, há um equívoco de base nessa concepção. Eu acredito que o movimento Passe Livre, ele deveria ter uma orientação no sentido da melhora do transporte público, de investimentos, como o Ricardo chamou aqui a atenção, no transporte público, na melhoria da qualidade dos trens, dos ônibus, etc. Eu acho que uma radicalização no sentido do não pagamento de tarifa ou de não aumento, ela está distanciada da realidade, porque as concessionárias vivem de uma segurança jurídica, vivem de um contrato, tem que ter um equilíbrio, entendeu? Então, esse reajuste tem que ser feito. Quer dizer, quem que vai pagar a conta? É o poder público. Você, no final, são todas as classes que vão suportar essa defasagem tarifária. Então, eu acredito que nós tenhamos que ter aí um amadurecimento desse debate. Eu acho que, pura e simplesmente, fazer uma manifestação radical contra o aumento não é o caminho correto.